Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Bruno Cunha, nosso especialista em carreira e também headhunter, está aqui com a gente. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Hoje ao vivo aqui com vocês. Hoje ao vivo, presencialmente, que coisa boa, viu? Grande prazer. Olha, Bruno, hoje, gente, vai conversar com a gente sobre a carreira dos profissionais que já estão há muito tempo, por exemplo, num cargo. Pode ser um cargo técnico, um cargo de analista, mas não está progredindo, né, Bruno? Isso é perigoso? Muito perigoso, né, Anne? Porque a gente sabe que a estagnação no mesmo nível hierárquico, independente do cargo que a gente ocupe, traz um reflexo de estagnação para a própria carreira, né? E muitas vezes o profissional é excluído do mercado porque ele mesmo está se excluindo, né, do mercado de trabalho, em função de estar limitado ou de se fazendo limitado naquelas atividades, naquele conjunto de atribuições e responsabilidades. Então isso traz uma possível estagnação para a carreira, uma limitação no nosso processo de desenvolvimento e, consequentemente, a gente começa a perder a empregabilidade, né? É verdade. Agora a gente também vai pensando muito nisso, acho que quando a gente é mais jovem nem tanto, né? Mas com o passar da idade a gente vai pensando, nossa, eu tenho que progredir e tal. Você acha que tem um preconceito também aí envolvido? O preconceito, ele é um fato. A gente tem um preconceito do etarismo, que é exatamente em função do envelhecimento da nossa sociedade, né? No avanço melhor da idade, melhor dizer. Agora a gente precisa também separar um pouco, né, o joio do trigo, tendo em vista que o profissional, quando ele vai avançando na sua idade, ele precisa gerenciar a carreira. Imagine, Anne, a nossa saúde, né? A nossa saúde, à medida que a idade vai passando, a gente vai envelhecendo, as nossas problemáticas da saúde vão surgindo. Quando a gente não cuida dessa saúde, tende a piorar, a gente tende a adoecer, né? Então a gente precisa trazer para os nossos ouvintes a seguinte reflexão: cuidar da carreira é como cuidar da nossa saúde, né? E aí a gente tem que entender que à medida que a idade avança, a gente precisa gerenciar essa fase da carreira. Até para os nossos ouvintes, eu acho muito legal deixar essa mensagem. Nós geralmente passamos por 4 ciclos de carreira: aceleração, a consolidação, revitalização e inovação. Então, em que fase eu estou, né, enquanto cronologia da minha idade? E qual é o próximo passo dessa carreira, né? Quais são as próximas qualificações que eu devo investir? Quais são as experiências que eu vou buscar? E, principalmente, quais são as competências comportamentais que a gente precisa desenvolver? Então, a carreira tem uma continuidade. Agora, se a gente fica preso àquele cargo, àquele nível operacional, àquele nível hierárquico, não importa se é operacional, se é coordenação, se é supervisão, se é assistente, não importa. O que importa é a gente entender que existe um tempo para tudo, né? Ô Bruno, eu acho que muita gente deve estar se perguntando assim, certo, mas como é que eu faço então para progredir, né, na empresa, progredir na minha carreira? O que eu devo fazer, por onde eu devo começar, que estratégias, dá uma luz para os nossos ouvintes? Sim, principalmente focar no seu planejamento de carreira, principalmente entendendo o seu momento profissional, analisando a sua própria empregabilidade, né? Quem eu sou para o mercado hoje, como é que eu estou na área em que atuo, né? Como é que eu estou frente aos meus concorrentes ou como eu sou visto pelos recursos humanos. Consequentemente, quando eu tenho esse olhar de dentro, né, para fora, eu consigo identificar qual é o meu grau de empregabilidade e possivelmente passar a buscar essas melhorias, né? E aí, claro, às vezes a gente joga essa responsabilidade, muitas vezes na empresa em que a gente está trabalhando, né, Anne? E a gente joga esse reconhecimento na mão de terceiros. E o que é, na verdade, expectativa, né? Jogar o reconhecimento na mão de terceiros, a gente perde o controle, a gente perde a responsabilidade sobre isso. E aí, sem dúvida, muitas vezes essa promoção não vem, esse cargo não vem, esse aumento salarial não vem, e aí a gente precisa entender quem é que toma as rédeas da carreira, né? É a nossa empresa ou sou eu? E se a pessoa disser assim, sou eu que tomo as rédeas, né, da minha carreira, sou eu que decido e não dá mais para mim ficar aqui, tá na hora de mudar, independentemente da idade, viu, que não tem para onde crescer, sei lá. Pessoa assim, agora eu vou mudar. Eu vou mudar de empresa, de cargo, enfim, vou arriscar, vou atrás, né, de uma carreira mais promissora, ou de um local que me dê mais oportunidades. Que cuidados a gente deve ter? O que a gente deve fazer nesse momento? O que você diria para esses ouvintes que se identificaram com o que você disse e estão pensando assim, então eu acho que realmente é hora de mudar? É uma grande dúvida que paira em muitos profissionais, né? Saber o momento de sair ou ficar da mesma empresa. E isso requer uma autorreflexão, né? Exige de nós um olhar estratégico sobre as nossas condições. Porque às vezes a gente não está nem preparado para a empresa em que a gente está e quando a gente sai dela a gente vai ser pego de surpresa, né? E consequentemente a gente vai sofrer algumas consequências diversas. Eu não consigo me recolocar, eu não consigo evoluir para o cargo que eu desejo e crio expectativas que se tornam frustrações, né? Então o primeiro passo é a gente planejar essa carreira, estruturar essa próxima fase, né? Qual é o meu movimento? Onde eu estou? Primeiro eu tenho que identificar essa empregabilidade, quem eu sou para o mercado e automaticamente planejar isso no curto, no médio e no longo prazo, né? Planejar é definir o melhor caminho.
né? É ter a clareza, a lucidez, a consciência sobre onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E isso é um grande desafio para todos nós. Deixa eu lhe perguntar, curto, médio e longo prazo. O que fazer no curto prazo? O que fazer em médio prazo e a longo prazo também? Para a gente poder aqui... Claro que cada caso é um caso, né, Sim. Bruno? Cada profissão, cada área. Mas se você tivesse que dar realmente assim, uma orientação a curto prazo, o que é que a gente deve fazer? Geralmente a curto prazo a gente cuida muito da qualificação e da experiência. Eu preciso me questionar quais são as próximas qualificações ou conhecimentos eu preciso adquirir para a minha próxima fase no curto prazo, né? Ao mesmo tempo, quais são as próximas experiências que eu vou trazer para o meu currículo, né? E é muito importante falar sobre experiência, Anne, porque muitas vezes a gente tem profissionais colecionando experiências que não têm sentido no futuro. E a gente acaba descobrindo que a gente está vivendo alguma experiência em alguma empresa, em algum local, e aquilo não está contribuindo absolutamente nada para nós, para onde nós queremos chegar, né? Então nós estamos falando de uma harmonia, de uma consonância, de uma congruência desse planejamento de longo prazo. E do longo prazo, Anne, sem esquecer, a gente precisa trabalhar os comportamentos. É algo que a gente não tem como virar a chave e dizer assim, vou desenvolver a estabilidade hoje, vou conseguir, por exemplo, desenvolver a comunicação, perder a timidez, desenvolver uma liderança. Não funciona, porque comportamento é prática, comportamento é novos hábitos, novas formas de pensar, de sentir e de agir. Por isso a importância, né, de pensar na questão comportamental de longo prazo. E para finalizar, não esquecer da questão comportamental, porque muitas vezes a gente investe em muita qualificação, busca novas experiências, mas permanece com a mesma forma de pensar, de sentir e de agir, e que não vai levar a gente a lugar algum. É isso aí, gente. Eu acho que você vai falando e a gente vai, nossa, é mesmo, gente, é assim mesmo. O mercado de trabalho é isso hoje, essa questão comportamental a gente sabe que é muito importante hoje também, né? A gente precisa de profissionais que sejam tecnicamente competentes, mas que sejam emocionalmente também, né? Muito responsáveis, competentes também, muito saudáveis. Sim. Enfim, acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho para onde vai a nossa carreira. Por isso, Bruno Cunha, toda quarta-feira, está aqui com a gente no Rádio Livre, trazendo muita orientação para todo mundo. Para finalizar, eu vou trazer aqui um dito popular, Bruno, que eu acho que resume um pouquinho o que você falou, bem resumido assim, né? Você falou que a gente tem que procurar progredir, né? E às vezes é preciso até mesmo deixar um cargo. Aí tem um dito popular que eu sempre ouvi que é assim, às vezes você precisa dar um passo para trás para dar 5 para frente. E eu vou mudar o ditado. Opa, simbora. Nem sempre se voltar atrás é dar um passo para trás. Né? Quem sabe a carreira verdadeiramente está dando um passo para frente. Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né, Anne? Principalmente no sentido mais amplo, para que a gente possa se perceber. Né? Gerenciar a carreira é olhar para dentro, é olhar para as nossas aptidões, é olhar para os nossos objetivos, para os nossos sonhos, para os nossos propósitos. Né? E de fato é um exercício muito desafiador, porque nós não estamos habituados culturalmente a fazer isso. É né? verdade. E requer também um certo esforço e também, né, incomoda. Algumas coisas, né, vai nos incomodar. Mas é isso, eu acho que não deixar o planejamento de carreira, que eu acho que a carreira é nossa, é o único patrimônio que nós temos, pessoal e intransferível, né? É isso, Bruno Cunha, muito obrigada, viu, por essa entrevista aqui com a gente, trazendo sempre muitas orientações toda quarta-feira com a gente. Ele sempre vem trazendo muitas orientações para a gente poder avançar aí na nossa carreira, no mercado de trabalho. Você que está nos ouvindo agora, se identificou, conta pra gente, faz perguntas, que Bruno Cunha toda quarta-feira pode vir aqui e já também trazer essas respostas, orientar os nossos ouvintes. Então, 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Vocês podem conversar com a gente sobre tudo, inclusive sobre mercado de trabalho, empregabilidade, né, Bruno? Recolocação, desenvolvimento profissional, transição diária, independente do momento que os nossos ouvintes estejam na sua própria carreira, sempre trazer conteúdos. A gente está aqui para levar informação, levar esse senso crítico, levar essa lucidez para todos os nossos ouvintes e dar a possibilidade deles escolherem o que eles querem para a vida profissional de cada um. Você que está nos ouvindo agora, que precisou sair do emprego ou saiu, e aí está pensando, sei lá, em virar chave, estudar outra coisa, ser empreendedor, não sei. Você que está querendo abarcar o mercado de trabalho, conta pra gente a sua história. Eu vou levar para Bruno e Bruno vai trazer orientações para vocês já, diretamente. Ó que legal. Então, contem com Bruno Cunha, ele é especialista em carreira, é headhunter, tá com a gente toda quarta-feira. É só mandar a sua mensagem, 99147-8520.
20. Pode mandar que Bruno Cunha, eu tenho certeza, vai ter muito prazer em responder a todos os nossos ouvintes. E temos muito conteúdo, né, Anne? Simbora. Bruno, muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima quarta. Eu que agradeço. Um abraço para os nossos ouvintes. Um abraço também, Bruno Cunha, com a gente na nossa coluna aqui de mercado de trabalho, de carreira. Ele que é especialista em carreira. Então, ó, participa. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Vocês ouviram o Bruno, né? Falando que a gente precisa sempre estar em busca de novos conhecimentos, a gente precisa ter coragem, claro, mas precisa estar em busca de se especializar, de novos conhecimentos. Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha.